Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, inspirado em um texto do professor Márcio Ueda. É sobre um tipo de conexão humana que vai muito além do que a gente vê ou toca. Algo que ele batizou de perfume da alma. Sabe aquelas pessoas que deixam uma marca que o tempo simplesmente não apaga? Vamos pensar um pouco. Já aconteceu de cruzar com alguém que, por alguma razão, ficou para sempre na memória? Não por algo específico que essa pessoa fez ou disse, mas simplesmente por quem ela era? É com essa pergunta que a nossa reflexão de hoje começa. E quando a gente se lembra dessas pessoas, o que vem? Muitas vezes é uma gratidão imensa, sabe? Uma leveza que a gente não sabe explicar de onde vem. De repente a gente se pega sorrindo do nada. É essa mistura de sentimentos bons que dá uma sensação de liberdade. É uma lembrança que conforta. Então, é justamente essa sensação que o texto chama de perfume da alma. Vamos tentar entender melhor o que é essa beleza que não se vê, não se toca, mas que se sente de um jeito tão intenso. Olha só que interessante, o perfume da alma é um legado. Não é nada material, é um legado emocional, afetivo, é uma marca que uma pessoa deixa na outra e que a gente só percebe com a intuição, com a nossa sensibilidade mais aguçada. É uma sintonia fina. E quais são as características desse perfume? Bom, ele traz essa leveza, essa liberdade, ele meio que ignora o tempo e o espaço, sabe? Ajuda a gente a separar o que é superficial do que é realmente profundo, o comum do transcendental. No fim das contas, é uma marca emocional que simplesmente não sai. Agora, a pergunta que fica é, se essa conexão é tão poderosa, por que ela parece cada vez mais rara? O texto aponta para um suspeito, a frieza do mundo moderno. Vamos ver como a correria do dia a dia pode estar atrapalhando a gente a perceber essa beleza. E esse contraste aqui é gritante. De um lado, a paz, o conforto, a liberdade que vem de uma conexão de alma. Do outro, que a gente vê muito por aí. Relações calculistas, baseadas no que se pode ganhar, às vezes até com uma ponta de malícia e medo. É a simplicidade da essência contra a complexidade do superficial. Pois é, a ideia é que essa lógica utilitária do mundo, essa pressa toda, acaba endurecendo o coração. A gente vai perdendo a sensibilidade, o tempo para prestar atenção nesses detalhes da existência e acaba enterrando a nossa capacidade de perceber a beleza imaterial nos outros. Mas, mesmo nesse cenário, existem pessoas que são pura luz. E é sobre elas que vamos falar agora. Vamos tentar desenhar o retrato dessa pessoa que carrega o perfume da alma, aquela que inspira a gente de verdade. O que define essas pessoas? Primeiro, o olhar. É um olhar cheio de vida, sabe? De brilho, de energia. Elas passam uma segurança, uma autoestima que contagia, porque elas confiam no próprio propósito. E o mais incrível, elas comunicam tudo isso com atitude, sem precisar falar uma palavra, e arrancam da gente um sorriso genuíno, de graça. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de conhecimento, de habilidade, de um talento extraordinário, mas sim da magnitude da verdadeira competência humana. A capacidade de se conectar, de inspirar, de fazer o outro se sentir bem. Agora a análise dá uma virada fascinante. E se essa luz toda que a gente vê no outro for, na verdade, um reflexo do nosso próprio potencial adormecido? Vamos pensar nisso por um instante. E se essa luz rara que a gente admira tanto em alguém for só um espelho do que a gente mesmo pode vir a ser, uma projeção daquilo que já existe dentro da gente, mas que ainda não floresceu? É isso. Essa pessoa inspiradora vira uma referência, um norte. Ela nos mostra, sem dizer nada, os caminhos que a gente ainda precisa percorrer para crescer, para alcançar um novo nível na nossa própria existência. Então, o processo é mais ou menos esse. Primeiro, a gente admira qualidades que ainda não reconhece em si. Depois, essa pessoa vira um ponto de referência vivo. E, por fim, a luz dela meio que lustra a nossa, revelando nosso próprio brilho, o nosso potencial. Certo. Chegando ao final, como é que a gente aplica isso na prática? No fundo, é uma questão de escolha consciente, de um jeito de ser e de se conectar com o mundo. O texto deixa uma pergunta muito poderosa no ar. Será que a gente consegue alcançar nossos maiores feitos, nosso propósito de vida, sem a inspiração de uma pessoa real, de carne e osso, sem ter um exemplo concreto para se espalhar? E aqui vem o convidação. A verdadeira competência humana não é só receber inspiração, mas também ser essa inspiração.
É colocar o outro para cima, não para baixo. É ser um catalisador para o bem-estar de quem está por perto. E tudo isso sem máscaras, sem cálculo, sem segundas intenções. E, para fechar com chave de ouro, a mensagem final do texto: que a gente saiba silenciar o cálculo e o barulho do mundo para poder respirar o perfume da alma. O único rastro capaz de guiar o coração de volta para sua verdadeira essência.